Aula 2: Layout de páginas e polígonos. Olá, bem-vindo à segunda aula de nosso curso. Saiba que é um grande prazer reencontrá-lo. Sabemos que em todas as aulas aprenderemos conceitos novos e todos muito interessantes. Porém, é muito importante que você não se esqueça dos conceitos já ensinados. Pensando nisso, no início de cada aula, teremos um relembrar do que foi visto na aula anterior. A ideia é que você possa absorver todo o conhecimento e usá-lo por muito tempo. Na aula passada, aprendemos como entrar no CorelDRAW. Tivemos nosso primeiro contato com o programa e assim conhecemos o ambiente de trabalho. Falamos sobre a página de desenho, a paleta de cores, a barra de menus, a caixa de ferramentas, além, é claro, de destacarmos algumas ferramentas comuns do CorelDRAW e seus respectivos atalhos. Por exemplo, para criarmos uma forma circular ou oval, usamos a ferramenta elipse. Para desenhar um quadrado ou retângulo, usamos a ferramenta retângulo. É importante lembrar que para criar formas perfeitas no CorelDRAW, usamos a tecla Ctrl. Além disso, vimos como aplicar cor aos objetos. Fazemos isso selecionando um ou vários objetos e depois basta clicar na cor desejada. No geral, é muito simples trabalhar com essas formas no Corel. Você poderá comprovar isso com o tempo. Na segunda aula, veremos como configurar o layout de nossa página de desenho. Quase tudo que é criado no CorelDRAW tem por finalidade a impressão. Por esse motivo, é necessário ajustá-lo corretamente. Isso deve ser feito da melhor maneira possível para evitar problemas na hora de imprimir um trabalho. Certamente você já viu alguma página impressa errada. Se a página for impressa uma única vez, até que não tem muito problema. Basta ajustar a página e imprimi-la novamente. Mas e se algum trabalho feito no Corel for impresso em grandes quantidades? Já pensou o problema que isso poderia ocasionar? O dono da empresa ficaria insatisfeito, assim como o cliente que precisava desse trabalho para ontem. Muitas vezes também, alguém pode criar a arte de algum trabalho sem notar se está trabalhando em milímetros, centímetros, polegadas, entre outros tipos de medidas. Depois alguém pergunta a você se levou em consideração que a arte terá como objetivo um outdoor ou alguma faixa que com certeza ocupará alguns metros. Complicado, não é mesmo? Mas ainda veremos como trabalhar com polígonos, ou seja, outras formas geométricas. Conhecemos tais formas porque praticamente tudo é composto por formas geométricas. Algumas regulares e outras irregulares. Por isso, é importante conhecê-las bem e aprender com elas. Assim, com o tempo, você verá que poderá desenhar vários objetos. Tudo será bem simples e aos poucos progrediremos nas excelentes ferramentas que o CorelDRAW nos oferece. Durante esta aula, rapidamente conheceremos algumas ferramentas novas e reutilizaremos outras para criarmos, por partes, a bandeira de nosso país. Inicialmente, construiremos o retângulo verde com a ajuda da ferramenta retângulo. Continuando, com a ajuda de uma nova e interessante ferramenta, faremos o losango, que existe na mesma. Depois, utilizando a ferramenta elipse, que já conhecemos, faremos o círculo perfeito. Além disso, usaremos novamente uma ferramenta já mencionada para fazermos um pequeno retângulo. Por último, ensinaremos você a utilizar e a criar estrelas com a ferramenta destinada a isso, ou seja, a ferramenta estrela. Um trabalho interessante e simples ao mesmo tempo. Porém, lembre-se que aos poucos você aprenderá a desenhar algo mais complexo. Então, que tal pararmos de conversa e teoria e partirmos para a prática? Primeiramente, teremos que abrir o programa. Então, vamos iniciá-lo. Clique no menu Iniciar e depois clique sobre a opção Todos os programas. Dentre as várias opções, clique sobre a opção CorelDRAW Graphics Suite X5 e depois clique sobre o programa CorelDRAW X5. Na tela de boas-vindas, clique sobre a opção Novo documento em branco. Nesse momento, a janela Criar um novo documento nos é apresentada e já a conhecemos. Nela não iremos alterar nada, então clique no botão OK para criarmos nosso novo documento. Bem, inicialmente pedimos que preste atenção na barra de propriedades.
Como sabemos, ela mostra as propriedades do objeto que estiver selecionado. Neste caso, como não existe nenhum objeto na página de desenho, temos nessa barra as propriedades da própria página de desenho. Sempre que um novo documento em branco for iniciado, aconselhamos a configurar o tipo ou tamanho do papel. Podemos fazer isso através dessa caixa que recebe o nome tipo/tamanho do papel. Então dê um clique na caixa de lista tipo/tamanho do papel para termos acesso aos diversos tamanhos padronizados que o Corel nos oferece. Você deve estar se perguntando como fará isso, já que devem existir vários tamanhos e tipos diferentes de papel, não é mesmo? Fique tranquilo, porque essas especificações de tipos e tamanhos de papel geralmente estão na própria embalagem do papel. Caso não encontre nessa lista o tamanho do papel que você comprou, tire as medidas dele com uma régua e as coloque neste local. É muito importante que você defina isso antes de começar o trabalho, porque no começo da aula vimos o que pode acontecer. Tenha em mente esse conceito, pois ele é muito importante e depois de decidido qual o tamanho do papel que terá que usar, configure o layout de seu trabalho para não ter nenhum problema ao imprimi-lo. Na lista que ainda está aberta, escolha a opção Carta. Agora temos que definir se queremos usar a página de desenho na horizontal ou na vertical. Veja estes dois botões, são eles. O botão Retrato serve para deixar a página de desenho na vertical. E o botão Paisagem, que deixa a página de desenho na horizontal. Dê um clique no botão Paisagem. Como percebeu, a página ficou na horizontal, ou seja, como se a folha estivesse deitada. Essa é a opção Unidades de Desenho e serve para especificarmos em que unidades serão mostradas as medidas do papel e das réguas. Como pode perceber, a medida que está configurada no momento é a polegada. Alteraremos essa opção para centímetros para conseguirmos trabalhar melhor. Dê um clique na caixa da opção Unidades de Desenho e escolha a opção Centímetros. Perceba que assim temos a informação que o papel do tipo carta tem 27,94 centímetros de largura por 21,59 centímetros de altura. Veja também que depois que alteramos as unidades de medidas, as réguas estão sendo mostradas em centímetros. Então é óbvio que as réguas sempre estarão de acordo com a opção escolhida, que foi definida na opção Unidades de Desenho. Muito bem, já fizemos as principais configurações para iniciar nosso trabalho. Para aumentar seu conhecimento, saiba que podemos fazer tais configurações de uma outra maneira, bem simples. Quando iniciamos o programa, logo após a tela de boas-vindas, tivemos acesso à janela Criar um novo documento, correto? Pois bem, se você está lembrado, nessa janela tínhamos várias opções configuráveis, referentes às propriedades do documento. Sendo assim, acessaremos novamente essa janela. Saiba que isso é possível mesmo com um documento já criado. Vamos lá! Em nosso documento, mais especificamente na barra Padrão do programa, dê um clique no botão Tela de boas-vindas. Ao fazer isso, a tela de boas-vindas do aplicativo nos é apresentada novamente. Nela, clique em Novo documento em branco. Com isso, passamos à janela que queríamos, ou seja, a de criação de um novo documento. Veja que ela apresenta as mesmas opções que foram configuradas há pouco, como tamanho, largura, altura, unidade de medida e orientação do documento. Além disso, ainda existem mais algumas opções para a configuração, como nome, destino pré-definido, modo de cores primárias, resolução da renderização e modo de visualização. Note também que, nesse caso, como já havíamos configurado o documento com certas medidas, as mesmas estão preservadas na janela de criação do novo documento. Ou seja, ela toma por base as configurações que já estão sendo utilizadas. E isso pode ser comprovado se você olhar para os campos tamanho, largura, altura, unidade de medida e orientação e perceber que os mesmos estão com os valores e opções definidas no começo da aula. Muito bem, acho que já deu para entender esse processo, não é mesmo? Afinal, essa é mais uma maneira de configuração das propriedades de um documento e pode ser muito útil para você na utilização do aplicativo.
Sendo assim, como não iremos alterar nenhum desses valores e também não criaremos um novo arquivo, clique no botão Cancelar. Com isso, voltamos à tela do documento criado e aprenderemos agora mais uma ferramenta de desenho do CorelDRAW, a ferramenta Polígono. Com essa ferramenta, podemos criar polígonos de quantos lados desejarmos, mas essa ferramenta nos oferece mais recursos. Dizemos isso porque, através dela, temos acesso a um grupo de ferramentas interessantes. Com ela, podemos desenhar estrelas perfeitas, estrelas complexas e formas em espiral, além de transformar um polígono em uma estrela. Porém, tudo ficará mais claro na prática. Inicialmente, tentaremos criar um polígono com 6 lados. Vamos tentar. Então, clique sobre a ferramenta Polígono Y para selecioná-la. Agora clique no local que é indicado e, sem soltar, arraste até o outro local. Só então solte o botão do mouse. Pronto, aí está nosso polígono. Espere um momento. Ele não tem 6 lados, tem apenas 5. Você também pode criar polígonos perfeitos mantendo a tecla Ctrl pressionada, como aprendemos anteriormente. Como devemos proceder para diminuir ou aumentar a quantidade de lados de um polígono? Bem, para isso temos que alterar o valor da opção Número de pontos ou lados no polígono, Estrela ou Estrela complexa. Podemos fazer isso de duas maneiras, clicando em sua caixa e digitando a quantidade de lados que desejamos que o polígono tenha. Ou então podemos clicar na seta para cima para aumentar a quantidade de lados do polígono. Lembrando que a seta para baixo, como deve ter concluído, diminui a quantidade de lados de um polígono. Apenas para a exemplificação, dê um duplo clique na caixa Número de pontos ou lados no polígono, digite 3 e pressione Enter. Como era de se esperar, nosso polígono, que tinha 5 lados, passa a ter 3, formando um triângulo. Lembre-se que queremos um polígono de 6 lados, então clique 3 vezes na seta para cima da opção que acabamos de alterar. Como você percebeu, conforme foi clicando, o polígono foi ganhando um lado. Apenas para relembrar o que aprendeu, aplique o verde como cor de preenchimento a esse polígono. Nosso próximo passo é desenhar uma estrela. Para conseguirmos fazer isso, temos que selecionar uma ferramenta que faz parte do menu desdobrável da ferramenta Polígono. Será que você se lembra desse conceito aprendido na aula passada? Caso não lembre, rapidamente relembraremos para você. Todas as ferramentas que têm um pequeno triângulo no canto indicam que a mesma tem outras ferramentas em seu menu desdobrável. É exatamente o caso da ferramenta Polígono. Então, para termos acesso às outras ferramentas que fazem parte desse grupo, clique no local indicado para que o menu desdobrável se abra. Dentre as várias ferramentas que surgiram, escolha a ferramenta Estrela, clicando sobre ela. Clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local que será indicado, só depois solte. Dessa maneira, criamos uma estrela sobre nosso polígono. Muito fácil! Com seus conhecimentos, aplique a cor de preenchimento amarela à nossa estrela. Continuando com a explicação dessa ferramenta, saiba que ela segue o mesmo princípio da ferramenta Polígono. Ou seja, se quisermos aumentar ou diminuirmos a quantidade de pontas, basta alterar a opção indicada. Criaremos uma estrela complexa apenas para que consiga diferenciá-la da estrela perfeita. Portanto, clique no pequeno triângulo da ferramenta Estrela e depois escolha a ferramenta Estrela Complexa. Agora clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro ponto indicado para termos uma estrela complexa. Dê para a estrela complexa a cor de preenchimento vermelha. Com isso, ficou clara a diferença entre uma estrela perfeita e uma estrela complexa. Muito bem, praticaremos mais um pouco, mas teremos por objetivo construir a bandeira do Brasil. Dessa vez será feita com as estrelas e de maneira mais profissional. Então iremos iniciá-la, mas primeiro temos que apagar a estrela complexa que acabamos de fazer. Com seus conhecimentos, apague a estrela complexa. Selecione a ferramenta Seleção, pressione e mantenha a tecla Shift, clique no polígono verde e depois na estrela amarela. Como pode perceber, dessa forma selecionamos os dois objetos. Pressione a tecla Delete para os apagarmos.
Com a página de desenho vazia, construiremos uma estrela perfeita. Para isso, é necessário selecionarmos uma ferramenta que acabamos de conhecer. Então, clique no pequeno triângulo que é destacado. No menu desdobrável que se abriu, clique sobre a ferramenta Estrela. Note que a estrela a ser criada terá 5 pontas, como mostra a opção. Continuando, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local indicado para que uma pequena estrela seja criada. Com seus conhecimentos, preencha com a cor branca o conteúdo dessa estrela. Por enquanto, faremos apenas uma pequena e única estrela, já que não existe segredo algum para criá-la. Clique sobre o pequeno triângulo da ferramenta Estrela para que o menu desdobrável seja aberto. Em seguida, selecione a ferramenta Polígono. Criaremos um losango, mas dessa vez não criaremos um quadrado nem o rotacionaremos como na aula passada. Como deve saber, a ferramenta que está selecionada também é capaz de criar polígonos, e um losango nada mais é do que um polígono de 4 lados. Então, teremos que alterar a quantidade de lados para 4, e será isso que faremos. Então, primeiramente, pressione ESC para tirar a seleção da estrela, depois dê um duplo clique no local indicado, digite 4 e pressione Enter. Agora sim, podemos criar nosso losango. Clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local. Só depois solte o botão do mouse. Como o objeto já se encontra selecionado, clique sobre a cor amarelo na paleta de cores. Não utilizaremos nenhuma cor na linha de contorno, então, com o botão direito do mouse, clique no local indicado. Lembre-se que não ter linha de contorno é diferente de aplicarmos a cor branca. Vimos isso na aula passada. Apenas uma rápida observação. Cadê a nossa estrela? Desapareceu? E agora? Calma, porque até o final desta aula ensinaremos a você como resolver esse pequeno problema. Continuaremos com a construção da bandeira, mas nesse momento faremos um círculo perfeito. Selecione a ferramenta Elipse pressionando sua tecla de atalho, ou seja, a tecla F7. Pressione e mantenha a tecla Ctrl, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro ponto indicado. Depois, solte a tecla. Nosso círculo foi feito, porém falta aplicarmos o azul como cor de preenchimento. Então, clique sobre a cor azul. Como não aplicaremos nenhuma cor de contorno para o círculo, clique no local indicado com o botão direito do mouse. Perceba que faltam o retângulo, a faixa que ficará no meio do círculo e várias estrelas. Por isso, vamos continuar com a construção do retângulo. Então, selecione a ferramenta Retângulo, F6, clicando sobre ela. Apenas para aumentarmos seus conhecimentos, dê um duplo clique sobre a ferramenta Retângulo. Após fazer isso, note que um retângulo foi criado exatamente do mesmo tamanho de nossa página de desenho. Interessante, não é mesmo? Como o retângulo de nossa bandeira não poderá ficar dessa maneira, teremos que apagá-lo. Como o mesmo já está selecionado, basta pressionar a tecla Delete. Faça isso. Desenharemos o retângulo de um tamanho proporcional com os objetos que já se encontram na tela. Por esse motivo, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local. Clique sobre a cor verde para aplicá-la ao retângulo que acabamos de criar. Como todos os outros objetos, clique no local indicado com o botão correto, pois ele não terá nenhuma cor de contorno. Dessa forma, já temos o retângulo pronto. Faremos mais um retângulo que lembrará a faixa que fica em cima do círculo de nossa bandeira e que contém, ou melhor, deveria conter a seguinte frase: Ordem e Progresso. Porém, não vamos inserir a frase, porque esse não é o objetivo da aula de hoje. Deixaremos isso para outra aula. Então, que tal criar um retângulo que deveria conter o texto apenas para que nossa bandeira fique com uma aparência um pouco mais real? Vamos lá, clique no local que está sendo indicado e, sem soltar, arraste até o próximo local. Só depois solte o botão do mouse. Feito isso, clique sobre a cor branca na paleta de cores para preenchermos esse objeto.
Em seguida, dê um clique na mesma cor com o botão direito no mouse para também deixar seu contorno branco. Pronto, nossa bandeira do Brasil está praticamente pronta. Isso porque, como podemos perceber, tudo está desorganizado. Criamos os objetos, ou formas, como preferir, que compõem nossa bandeira, porém isso foi feito propositalmente, para ensinar um novo recurso: ordenando objetos. Como pode perceber, existem diversas situações nas quais formas e objetos ficam uns sobre os outros quando os criamos. Essa situação é muito comum. Nesse caso, todos os objetos que compõem nossa bandeira foram criados, mas não os vemos porque estão um sobre o outro. Você tem que concordar comigo que o último objeto feito, no nosso caso o retângulo, deverá ser o último. Isso quer dizer que todos os outros deverão ficar à sua frente, portanto será necessário enviá-lo para trás de todos. Ou então enviar todos os objetos para frente, mas essa opção está fora de cogitação. Isso porque nessa situação é muito mais fácil enviar o retângulo para trás. Sendo assim, selecione-o. Ajustar isso em nosso trabalho é simples. Para tanto, utilizamos o menu Organizar, que se encontra na barra de menus. Nele encontraremos a opção Ordenar, e é através dessa opção que conseguimos colocar o objeto na ordem desejada. Veremos isso na prática. Clique no menu Organizar e depois leve o cursor do mouse até a opção Ordenar. Como pode ver, temos duas opções que mandarão um retângulo para trás do objeto, para trás da página e para trás da camada. Utilizaremos a segunda opção, porque ela move o objeto selecionado para trás de todos os outros objetos da página. Então, clique sobre ela. Com isso, o retângulo está na posição correta e quase todos os elementos de nossa bandeira estão na posição correta. Dizemos quase porque nossa estrela não está visível. Bem, vamos mostrá-la e aproveitar para conhecer mais sobre o recurso de ordenar que acabamos de ver. Clique sobre o círculo azul para selecioná-lo, porque o mandaremos para a frente de todos os outros objetos. Com ele selecionado, clique no menu Organizar, aponte para a opção Ordenar e clique na opção Para a frente da página. Perceba que ele ficou na frente da faixa branca. Agora selecione o losango amarelo clicando sobre o mesmo. Coloque-o na frente de todos os objetos. Para isso, clique no menu Organizar, depois vá até Submenu Ordenar e clique sobre a opção Para a frente da página. Como era de se esperar, ele está na frente de todos os objetos nesse momento. Imagine que cada um dos objetos seja uma folha. Então, teríamos um retângulo verde, sobre ele temos a estrela, depois a faixa branca, o círculo azul e o losango amarelo. O que tentaremos agora é deixar tudo na ordem correta. Com isso, reforçaremos o conceito de ordenar os objetos. Faremos isso com calma e testando esse conceito que acabou de aprender. Como nosso objeto já se encontra selecionado, moveremos o mesmo em uma posição para trás, ou seja, recuaremos apenas uma vez, e não até o fim da página, como fizemos. Então, clique no menu Organizar, aponte para o submenu Ordenar e clique na opção Recuar 1. Muito bem, só que o losango ainda se encontra sobre a faixa branca. Com o losango ainda selecionado, faça a mesma ação novamente, ou seja, você fará com que ele recue apenas um objeto. Feito isso, utilizando mais uma vez o menu Organizar e a opção Ordenar, clique sobre a opção Recuar 1. Dessa maneira, quase podemos ver a faixa. Na verdade, podemos ver somente o canto da mesma. Teremos que passar a faixa para frente. Faremos isso clicando na opção Avançar 1. Antes é necessário clicar em qualquer espaço em branco para retirarmos a seleção do losango. Então faça isso. Fizemos isso porque, senão, não iríamos conseguir selecionar a faixa. Selecione o objeto que representa a faixa clicando no local indicado. Agora sim, clique no menu Organizar, vá até a opção Ordenar e depois clique na opção Avançar 1.
Note que estamos quase chegando ao resultado final, ou seja, todos os elementos ordenados de maneira correta. Vamos refletir um pouco. Você concordará que se selecionarmos a faixa, o círculo, o losango, o retângulo e mandarmos para trás todos eles juntos ao mesmo tempo, a estrela ficaria na frente de todos esses objetos, não é mesmo? Só saberemos disso tentando. Para isso, teremos que selecionar todos os objetos. Sendo assim, mantenha a tecla Shift pressionada e, sem soltar, clique no círculo, no losango e no retângulo. Depois, solte a tecla. Com todos os objetos selecionados, clique no menu Organizar, depois em Ordenar e clique na opção Para trás da página. Como era de se esperar, nossa pequena estrela ficou visível, mas parece que está um pouco tímida. Vamos deixá-la visível, mas antes temos que tirar a seleção de todos os objetos que ainda se encontram selecionados. Então, clique em qualquer lugar em branco, ou seja, fora da página de desenho. Muito bem, agora selecione a ferramenta Seleção, clique sobre a faixa e, sem soltar, arraste até o local que será indicado. Apenas para dar um acabamento melhor e deixar nossa bandeira ainda mais bonita, é necessário inserirmos mais estrelas. Para isso, utilizaremos um atalho muito interessante. Primeiramente, clique sobre a estrela para selecioná-la. Feito isso, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, sem soltar, pressione a tecla D. Ao fazer isso, surge a janela Duplicar deslocamento. Através dela, podemos definir a distância do deslocamento, que tanto pode ser na horizontal como vertical. Não faremos nenhuma alteração, apenas clique no botão OK. Por fim, note que temos uma cópia de nossa estrela criada rapidamente. Perceba que agora é a nova estrela que se encontra selecionada. Que tal criar outra cópia? Mais uma vez, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, sem soltar, pressione a tecla D. Será que entendeu mesmo? Da mesma maneira que acabou de fazer, crie outra cópia da estrela selecionada. Muito bem, posicionaremos melhor essas estrelas e começaremos com essa que já está selecionada. Sendo assim, arraste até o local indicado. Continuando, selecione a estrela que será indicada. Arraste-a até o local que está sendo indicado. Como você deve ter entendido o conceito de duplicar objetos rápidos com a ajuda das teclas Ctrl mais D, automaticamente inseriremos mais estrelas em nosso trabalho e as posicionaremos no local certo. Pronto, aí estão todas as estrelas que precisamos. Lembre-se que só fizemos isso porque estamos em um ambiente simulado. Do contrário, você teria que fazer estrela por estrela e posicioná-las uma a uma nos locais que quisesse. Como não utilizaremos mais o CorelDRAW, clique no botão Fechar para que o programa seja encerrado. Surge um aviso nos perguntando se desejamos salvar as alterações realizadas. Como não queremos, clique no botão Não. Chegamos ao final de mais uma aula. Antes de finalizarmos, recapitularemos os principais conceitos, ferramentas e ações abordadas nesta aula. Durante esta aula, vimos como e por que devemos configurar o layout de nossa página antes de iniciar um trabalho. Conheceu as propriedades da página, como escolher o tamanho do papel, mudar a unidade de medida, alterar sua orientação, etc. Aprendemos a construir polígonos, estrelas, estrelas complexas, aumentar a quantidade de lados, etc. Depois, obteve conhecimento de como ordenar os objetos, ou seja, como deslocar um objeto para frente ou para trás de outro. Lembre-se que podemos selecionar vários de uma vez para realizar essa tarefa. Por fim, construímos a bandeira do Brasil para reforçar os conceitos aprendidos e relembrar outros, como alterar a cor de preenchimento e de contorno dos objetos. Além disso, vimos duas dicas muito úteis: criar um retângulo do tamanho da página e duplicar objetos rapidamente através do atalho Ctrl mais D. A partir de agora, comece a observar os objetos nas ilustrações. Mentalmente, tente visualizar as formas geométricas e identificá-las. Para aperfeiçoar ainda mais seu aprendizado, tente sempre praticar o que aprendeu aqui, assim que possível.
No começo pode não ser fácil, mas o treino será seu aliado nessa conquista. Agora abra sua apostila e faça os exercícios referentes a essa unidade. Só depois disso responda os testes. Lembre-se que a apostila é sua, por isso tenha-a sempre em mãos, pois a mesma é essencial para o bom aproveitamento do curso. Chegamos ao fim de nossa aula interativa. Esperamos que você tenha aprendido bastante. Até a próxima aula!